O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, este evangelho que nós escutamos hoje tem poucos dias que nós o ouvimos. O evangelho que retrata de um sentimento e de uma experiência própria que a gente faz, que se chama medo diante de algo que nos ameaça. Os discípulos estavam com medo e correram para chamar o Senhor. Os ventos bateram contra o barco. Esse evangelho é muito próprio de uma vida cristã. Quando esta vida cristã passa por tribulações, que é tão próprio da nossa vida humana, as tribulações. A diferença é passar as tribulações em Deus e longe de Deus. Com a fé firme no Senhor e com a fé meio que abalada, sem decisão firme, porque até para ter fé nós precisamos tomar decisão firme, porque vamos contra uma enxurrada de coisas, a não ser que nós sejamos cristãos de meia tigela. Um dia a gente acende uma vela para Nossa Senhora, outro dia para Oxum, outro dia para Dalai Lama, outro dia para Chico Xavier, outro dia para... E a gente, a nossa vida é uma mistura, uma loucura. A gente não sabe onde está. Diferente de estarmos em Deus, quando uma tribulação bate na nossa porta. Eu costumo dizer, caros irmãos, que nós devemos estar sempre armados. E a armadura que São Paulo nos fala é a armadura da fé. Com ela nós lutamos sempre, e sem ela somos atribulados e até machucados, se não tivermos cuidado, destruídos pelas ondas fortes, pelos ventos fortes. Porém, precisamos nos perguntar: por que Deus permite essas tribulações? Poxa, eu sou um homem de fé. Vocês estão conversando aí, está me atrapalhando. Eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Por que que Deus permite que eu seja provado? Por que que Deus... gente, pode parar com isso aí, os dois. Senta aqui, por favor. Por que que Deus permite? Eu estou na igreja, eu comungo, eu vou na missa, eu rezo o terço. Por que que Deus permite essa tribulação? Ora bolas, será que eu não faço a coisa certa? Olha, o evangelho de hoje nos mostra que Jesus acalma a tempestade
apenas com uma palavra. Em alguns versículos atrás, nesse evangelho, Jesus havia ordenado aos discípulos que fossem para outra margem, onde eles ingressaram em um barco que, evidentemente, esse barco simboliza a igreja, a nossa família, a nossa fé. Contudo, porque Jesus pediu aos discípulos e também a nós que entremos no barco mesmo sabendo que ali pode chover forte, pode ventar forte, pode surgir tempestade. Aí é esse o nosso questionamento. Poxa, Deus sabia que meu casamento ia ser assim, por que ele deixou eu entrar? Deus sabia que aquele acidente ia acontecer, por que Deus deixou a pessoa ir? Por quê? E nossa vida é um constante questionamento. Sabe por que Deus, Ele permite as tribulações? Porque Ele quer que você cresça na fé. E não tem nada que faça a nossa fé crescer mais do que uma turbulência, uma tribulação, uma dificuldade, um problema. Oh, que beleza! Esse negócio de vida fácil que vocês veem por aí, gente que tem muito dinheiro, correndo, viajando, postando, no dia que bater a tribulação, pode ter certeza que vai bater na porta de alguma igreja, na porta de algum centro de macumba, na porta de algum lugar buscando resposta, buscando Deus. Oxalá escolha o lugar certo, como você escolheu. Oxalá escolha o lugar certo, como nós escolhemos, bater na porta de Jesus, porque é ali que Jesus quer fazer a nossa fé crescer. Jesus só permite a tribulação porque Ele quer que nós cresçamos na fé e vençamos, e nós em Jesus vamos vencer. Não podemos ter medo da tribulação, porque nele somos muito mais que vencedores, sozinhos não. A palavra de Deus é eficaz. Jesus hoje manda o vento calar, a tempestade parar. Jesus dá ordem aos elementos inanimados. Ele tem poder de tudo. E é exatamente nesse contexto que encontramos este grande drama do evangelho de hoje. Onde está Deus? Deus está onde nós chamamos, onde nós clamamos. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder do meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder do meu Deus. Nem o mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar. Então, Deus só precisa de uma boca que proclame com a fé. É disso que Deus precisa para Ele agir. Deus não vai agir se a gente não clamar, se a gente não buscar, se a gente não ajoelhar, se a gente não rezar. Meus irmãos, não há um mal que Deus não domine, não tenha poder sobre ele. Nenhuma força do mal é maior do que a força de Deus. Nenhum poder diabólico, satânico é maior do que o poder de Deus. Se você acredita no seu casamento, lute, ajoelhe, clame o sangue de Jesus. Esta semana a igreja celebra o sangue de Jesus. Clame a força do sangue de Jesus que é derramado sobre nós para nos curar, para nos libertar, para nos fortalecer. No evangelho de hoje é interessante observarmos que primeiro Jesus repreende os discípulos. Como? Vocês não têm fé? Primeiro Jesus faz despertar nos discípulos a fé. Homens de pouca fé. Jesus dá um balanço. Jesus dá uma ordem. Depois que ele reanima a fé dos discípulos,
ele acalma a tempestade. Ele primeiro quer animar sua fé, depois ele quer restituir sua casa, sua família, seu casamento, seu trabalho, mas primeiro ele quer despertar no seu coração a fé. Não adianta Jesus acalmar a tempestade se você não tem fé, se você não vai ver a mão de Deus, se você não vai crer no poder de Deus, não adianta. Porque ele dá tempestade, ele permite tempestade justamente para isso, para você ver aonde anda a sua fé e você ir lá e buscar, animar a fé. Por isso nosso Senhor diz, homens de pouca fé. Quer dizer, acordem. Vocês têm fé, confia, espera, deposita a tua confiança em Deus. E aí quando os discípulos acordam para Jesus que está ali, ele diz, cala-te. Ele vai consertando as coisas. Quando a gente começa a ajoelhar, porque tem milagres que só alcançamos de joelho no chão. Quando a gente começa a ajoelhar, quando a gente começa a rezar, quando a gente descobre que a gente tem uma fé que a gente nem imaginava um dia ter, aí nosso Senhor vai lá e acalma a tempestade. Ele vai lá e põe a mão dele. Ele vai lá e diz, eu vou justificar a fé deste meu filho e desta minha filha. É assim que nosso Senhor faz conosco, fez no evangelho de hoje e ele continuará fazendo. Então, por que Deus não intervém imediatamente? Porque ele precisa da sua fé para ele intervir. Senão, ele é simplesmente um milagreiro que todo mundo busca só para resolver problema. Parece pronto socorro, que é aquele imediato que rapidamente tem que resolver. Ele não é pronto socorro. É um Deus constante. É um Deus diário. É um Deus perseverante que Ele espera de nós. Que confiemos no poder do Jesus. E Ele só vai acalmar a sua tempestade se você provar para Deus que você é um homem e uma mulher de fé. Não adianta buscar Ele para resolver seus problemas, que não vai dar certo. Ele vai resolver seu problema quando você provar para Ele, eu tenho fé. Sou um homem de fé, sou uma mulher de fé. E dobrar o joelho, e buscar, e confiar, e se determinar em primeiro lugar, ser um homem e uma mulher de fé. Porque eu duvido que a fé não derrube muralhas. Duvido. O homem e a mulher que tem fé é capaz de grandes coisas. Deus não fará nada em uma mulher, em um homem que não tem fé. Só o busca simplesmente para resolver problemas. Tá bom, porque hoje o Senhor nos dá uma lição belíssima. Sobretudo no evangelho de hoje. Vamos tirar uma lição para a nossa vida. Antes de resolver os problemas e dificuldades, Deus pede que você tenha fé. E não existe fé sem Eucaristia, sem confissão e sem oração. A fé precisa ser alimentada na Eucaristia, na oração diária e na contrição dos pecados. Não adianta eu dizer que tenho fé, mas escolho o pecado todo dia. Não. Eu tenho fé, eu renuncio o pecado. Quando a gente vai batizar as crianças e quando a gente vai renovar a nossa fé na vigília pascal, primeiro professa ou renuncia? Renuncia. Primeiro a gente renuncia o pecado, depois a gente diz eu creio. Então é assim que o Senhor quer trabalhar em nós. Ele quer despertar a sua fé para Ele restituir a tua casa, a tua família, o teu trabalho. E quantas pessoas podem testemunhar que depois que se abandonou em Deus, grandes coisas Deus realizou. E Deus vai realizar grandes coisas quando nós, em primeiro lugar, nos abandonarmos nele. Embora pareça às vezes que Deus está distante,
não nos escuta, Ele está sempre cuidando de nós. Deus não dorme, Deus não cochila sequer. Ele é o guarda de Israel, como diz o salmista. Não dorme, não cochila. Professemos a nossa fé, para compreendermos que mesmo nas tribulações, mesmo nas ameaças contra a nossa vida, contra a nossa família, Deus está no comando da barca. Ele vai à frente. Ele tem o domínio de tudo e sobre todos. Ele é poderoso. Basta clamarmos o poder de Jesus, clamarmos a força de Jesus, clamarmos a fé em Jesus, que vamos ver as tribulações se desfazendo, porque Ele pode, Ele é poderoso. Que nessa Santa Eucaristia você desperte em primeiro lugar para a fé. Confie no Senhor, confie no poder de Jesus. Dobre os seus joelhos, reze com fé, anime-se, comungue, receba a oração da igreja, busque na tua fé, porque Jesus não mudou, a mão de Deus é a mesma, Ele não mudou desde sempre. E Ele fez muitas curas e milagres, porque Ele viu naquele povo fé. Se tiveres fé, do tamanho de um grão de mostarda, verás o poder de Jesus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.